Boa tarde. Bom, primeiro, parabenizar, Dr. Marcos Vinícius, que é o grande responsável, por esse congresso, e que tem se notabilizado, pelo tratamento por tentar, dar maior qualidade ao fisco brasileiro, à cobrança de tributos, tem uma folha extensa, de atividades nessa linha, e a ele que eu realmente dou meus parabéns por esse congresso. Bom, o que eu vou falar aqui agora, aproveitando toda a sequência de palestras que nós tivemos até o momento, é falar um pouco da jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais sobre o planejamento tributário. Mas eu queria fazer só algumas considerações muito breves, dizer o seguinte, que se viu até agora, até o momento, se pode retirar duas coisas, assim, para mim, são muito claras. Primeiro, que o planejamento tributário abusivo é ruim. Ele não é algo que seja bom para a sociedade. Tem argumentos econômicos, tem argumentos de princípio, de valor que justificam isso. O planejamento tributário abusivo, ele cria, de certa maneira, uma anarquia no momento em que o contribuinte se organiza de modo a não pagar tributo, ou seja, isso dá ao contribuinte a possibilidade dele escolher não pagar tributo, e aí ele acaba pagando tributo apenas se quiser. Ou seja, isso aí implica em realmente uma anarquia e uma falta total de parâmetros, tanto para o fisco como também para os outros contribuintes que estão concorrendo no mercado. O planejamento tributário abusivo, ele gera uma tributação de má qualidade, porque quando o contribuinte que tem patrimônio tem renda não paga, isso acaba implicando em criação de tributo regressivo, sobre consumo, e sem neutralidade, todos os problemas que a gente está acostumado. Então, o planejamento tributário, ele ofende o princípio da capitalidade contributiva. O planejamento tributário abusivo, ele impede que a gente dê aplicabilidade aos direitos fundamentais que estão na Constituição. Então, o planejamento tributário abusivo é ruim, é algo inadequado na nossa sociedade e que tem que ser combatido. E outra coisa que se percebe do tema e nas palestras é que não há mais possibilidade de haver aquela segurança jurídica clássica, liberal. Isso aí é ultrapassado, principalmente nesse campo. Nesse campo do planejamento tributário é o campo do risco. O contribuinte que faz planejamento tributário, ele está assumindo um risco de conseguir a economia, ou não. Ele sabe, quem faz planejamento tributário abusivo, sabe que está trabalhando no campo da indeterminação da norma tributária. A norma tributária, como qualquer outra norma, tem o campo de indefinição. E o contribuinte trabalha nisso. Qual é a dialética? Qual é o conflito que existe? Enquanto que a norma tem um campo de indefinição, o contribuinte tenta reduzir o campo de definição e trabalhar na indefinição, enquanto a gente tenta aumentar. Ou vice-versa, tanto faz. Então, cada vez que se cria uma norma sobre elisão tributária, cada vez que se cria uma norma sobre preço-transferência, sobre subcapitalização e coisas do gênero, a gente acaba com um problema e cria outros 50. Porque a norma ela tem um campo de determinação. E isso vai ser assim até o fim dos tempos. Quem sabe, lá no fim dos tempos, ainda tenha planejamento tributário. Bom, agora contextualizando aqui o problema do planejamento tributário no CARF. O que aconteceu no Conselho? O problema do planejamento tributário é um problema antigo. O professor aqui, um falou de Roma, de Grécia. As palestras foram muito boas, Helena. Foi excelente. Todas as palestras que nós tivemos. Outro professor falou lá da decisão lá dos Estados Unidos e tal. E é muito antigo também no Brasil. Tem casos antigos que se discute. Mas o que aconteceu nos últimos 10 anos, principalmente? Nos últimos 10 anos, aconteceu uma coisa diferente, que foi uma quantidade grande de casos submetidos ao Conselho Administrativo, ao antigo Conselho de Contribuintes e agora ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Isso passou a ser, que antigamente podia ser uma coisa rara, antes desses 10 anos, os lançamentos eles fundamentavam mais a questão da emissão de receita, presunções e coisas do gênero.
De uns 10 anos para cá, os casos começaram a se alterar. Né? Começou a haver uma discussão no Conselho sobre planejamento tributário com base nesses casos. E aí, o que se viu, né, nessa análise são estruturas, tá certo? Que são criadas, voltados para economizar tributos. Né? Essas estruturas, elas se repetem em vários casos. Inclusive, foi interessante ver as palestras aqui, que muitas estruturas que o CARF, que o Conselho viu e vê, são estruturas existentes no mundo. Não é? Então, vários planejamentos foram trazidos aqui nas outras palestras, são planejamentos que o Conselho já viu, talvez com alguma variação, alguma diferença, mas, no final das contas, era a mesma coisa. Não é? Então, são estruturas que se criam, são reproduzidas, né? Aí que está, a gente não sabe, eu não estou no outro lado, não tenho muita clareza como é que funciona isso, mas a aparência que dá é que são coisas vendidas. Né? Vende-se uma estrutura para um determinado contribuinte, né, com essa alegação de que ele vai economizar tributo. E você tem, então, uma quantidade grande de estruturas. Por exemplo, tem incorporação às avés, todo mundo conhece, o Casa Separa, agora as mais recentes, né, operação ágil, tem um ágil de si mesmo. Eu tentei traduzir isso, mas eu não sei como é que traduz isso para uma pessoa que não reside aqui no Brasil. Então, tem um ágil de si mesmo, tem um Casa Separa, tem utilização abusiva dos tratados e assim por diante. E aí, quais eram as armas que o fiscal tinha, que o Conselho tinha para analisar essa questão? Não existe no Brasil uma norma geral anti-elisiva. Não existe no Brasil nenhuma norma que impeça, por exemplo, o negócio jurídico indireto. Não existe. Não existe no Brasil uma tradição de se tributar com base em princípios, por exemplo. Não é? Isso, na doutrina brasileira, na jurisprudência, não é admitido. O que se tem, portanto? A única coisa que existia de concreto, certo, para analisar o planejamento tributário, eram duas coisas, basicamente. Era a simulação, né, o conceito de simulação, e a interpretação das normas frente a casos, a planejamentos que visavam, com toda clareza, tentar se afastar do âmbito de incidência da norma. Então, de concreto, de existente, apenas eram essas duas armas, que eu posso dizer, dois instrumentos que existiam, né, existem até agora. E aí, no caso da simulação, o que aconteceu? Eu acho que quando foi criada a norma anti-elisiva lá no CTN, e foi criada a MP66, a MP66 não deu sequência na MP66, mas o que eu entendi desse processo foi o seguinte: as pessoas que foram contra a MP66 entenderam que na inexistência desses conceitos mais sutis, né, que vocês viram aqui nas palestras, abuso de forma, inexistência, substância sobre a forma, propósito negocial, na inexistência disso no direito brasileiro, não seria possível a fiscalização enquadrar os planejamentos tributários na simulação. E aí, não é que veio a grande... E aí, são essas duas armas que eu entendo, né? Simulação e interpretação, que eu digo, interpretação para proteger essa norma de ineficácia, são as únicas coisas concretas. Tirando as normas específicas anti-elisivas, eu não vou entrar em transferência, subcapitalização, código de gênero, não vou entrar nisso, são coisas mais recentes, né? Vou falar do que existia de concreto. Bom, e aí, quando se falava, então, na inexistência desses conceitos mais sutis, não seria possível o fiscal lançar a simulação, que se não se entendeu, acho que é aí que não se captou isso, foi o seguinte, é que a simulação, ela é indeterminada. Não é? O que nós estamos falando da simulação? Verdade e mentira. Basicamente é isso. Se é verdade ou se é mentira. Se aquele negócio aconteceu ou não aconteceu. Se aquele negócio é verdadeiro ou se ele é falso. O que é verdade e o que é mentira? Não é a coisa indeterminada normalmente, né? Cada um vai ter o seu conceito. Só que, e esse é o ponto, nesses conceitos, substância sobre a forma, abuso de forma, coisa do gênero, é possível sempre, não é? Pelo menos na maior parte dos casos, aí posso até ser criticado, mas foi o que aconteceu, é possível reconduzir todos esses princípios, todas essas figuras, à figura da verdade e da mentira. De modo que a verdade e a mentira, ela está no âmago, ela está ali no meio, não é? Ou perpassa todo esse tipo de estrutura.